Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o psicólogo Dr. Isaac Oliveira. É só conferir. Então, como é que está a saúde psicológica dos nossos jovens? Porque a gente tem visto aí barbaridades, né? Bom dia, telespectadores. Sempre é um prazer estar aqui, mais uma vez falando sobre a saúde psicológica do ser humano, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, principalmente, que é onde tudo começa, a interação dela com os pais, onde é fundamental esse ensino-aprendizado, os valores morais, que hoje, infelizmente, estão caindo numa fase de clichê, né? Ainda muito debatido, muito discutido por alguns cientistas do comportamento, principalmente especialistas da área infantil, onde há uma nova compreensão de família, e essa compreensão de família está abrindo um leque para essa questão dos valores morais serem debatidos, porque hoje uma criança é dita, ensinada a seguir um caminho, e a sociedade vem e abarca essa criança e leva para outros caminhos que a família muitas das vezes é a última a saber. O senhor bem falou do comportamento. Hoje as coisas são muito diferentes do tempo que eu fui criado. Tá certo, é retrógrado, pode até ser, mas hoje é difícil. Eu até te pergunto, te questiono, qual é o comportamento dos pais, principalmente os que são um pouco mais idosos, que vai lidar com essa juventude que está aí 25, 20 anos, porque a linguagem deles é outra, a ação deles é outra. Eu já ouvi alto e bom tom de alguns jovens: eu tenho a minha vida, então meu pai e minha mãe não podem interferir na minha vida. Como é que o pai e a mãe têm que agir? Então, uma das primeiras perguntas que a gente deve fazer é para os próprios pais. Pais, lá na sua infância, quando os pais de vocês iam corrigir vocês, como é que vocês chamavam isso? Se vocês não entendiam na época, a gente vai explicar hoje. De frustração. O pai, de alguma forma, frustrava aquela criança, dizendo um não, ou ensinando o significado do não, para que aquela criança, no seu desenvolvimento natural, passando pela adolescência e chegando até a juventude, entendesse o não, né? E buscasse fazer com que esse não fosse para ele um trauma, como hoje a gente acaba se deparando no consultório. A gente percebe que alguns traumas ficcionais anteriores analisados no consultório se dão muitas das vezes pela permissividade dos pais. Os pais deixam tudo, pode fazer do jeito que quiser, para suprir uma necessidade primária, que é o suposto amor desses pais. Pela ausência, eles estão ausentes de casa, não estão acompanhando mais a tarefa de casa, dão a responsabilidade para os pais. Ontem mesmo, ao encontrar uma colega, ela comentou que numa escola que ela trabalha, por sinal muito famosa aqui em Manaus, foi dito ali na direção que um pai esqueceu literalmente o filho. Olha aonde nós chegamos, o pai esqueceu o filho na escola. Porque quando foi ligaram para ele simplesmente foi muito sincero, pelo susto, dizer: meu Deus, esqueci meu filho. Né? Então percebam a dificuldade dessa relação familiar, dessa distância que está sendo tomada. Hoje os filhos têm o seu próprio quarto, aonde está lá escrito numa placa: não entre sem permissão. Como assim? É incrível, né? Falar nisso, doutor, quem quer fazer um contato com o senhor, qual é o telefone? 9111 9111 6364. 6364. Então 9111 6364. Linha direta com o doutor Isaac Oliveira, psicólogo. Outra coisa que a gente já falou num outro programa, mas acho que esse assunto merece mais um pouco de destaque: depressão, que a gente não acredita, mas ela está aí, né? Ainda não acreditamos. Eu ainda escuto hoje de familiares, por incrível que pareça, que é frescura. A palavra, pedindo até desculpa, que eu ouço constantemente: não, isso é frescura, é porque não apanhou, né? É porque tem tudo. Não é frescura, é uma doença. É uma doença que ela vem velada, ela vem silenciosa,
ela vem com característica a priori sintomática de medo, de querer se isolar, né? De não querer mais estar ali interagindo com no dia a dia como era anteriormente. Mas as decepções é que faz com que a pessoa vá para esse ponto, ou não, ou tem algum distúrbio psicológico. Pois é, as decepções, que são as frustrações, elas se dão muito lá atrás, por não saberem lidar, né? Como a gente acabou de dizer, esse não da vida. Nem tudo na vida a gente vai conseguir. A felicidade, ela é intermitente, ela não é constante. Mas o ser humano quer crer, por todos os motivos cabíveis a cada indivíduo, a cada subjetividade, que felicidade é constante, ela não é. Quando nós temos responsabilidades na vida, pagar conta, comprar sua vestimenta, né? Acabamos de passar agora pelo final do ano. Quantos filhos não pressionaram os pais para que eles dessem uma roupa? Com certeza. E os pais ali não se sentiram pressionados e quem sabe tristes por isso. E os filhos que não tiveram essa roupa, quanto eles ficaram tristes. Mas por roupa? Que valor é esse que a gente atribui à roupa? Que valor é esse que a gente atribui a um smartphone? Não é nem a roupa, é a marca. Ótimo, é a marca, né? Não é nem para se cobrir, é para mostrar para o outro algo que falta em mim. Eu penso, a maioria das minhas experiências no atendimento de sujeitos depressivos é pela ausência, é pela falta de algo que nem mesmo o sujeito reconhece. Porque quando ele é colocado em processo analítico, ele se depara com algo que nem mesmo ele sabia responder anteriormente por uma forma lógica do que é ou do que seja. Ele não consegue identificar isso. E quando ele não consegue identificar, ele se olha, se vê, se pergunta e se contrapõe. E é a partir daí que começa a análise do seu próprio eu e ele começa a entender que o meio é parte dele mesmo. Bom, linha direta com o Dr. Isaac, 991 11 6364. Doutor, a gente hoje, no passado, quer dizer, claro que nós não vamos viver de passado, mas no passado, quando você visse o joelho de uma mulher, era uma coisa assim fantástica. Hoje a sexualidade está tão aberta que você vê mulheres com seios de fora, tudo muito... O que o senhor atribui isso? O senhor atribui isso como uma evolução? Não, isso não se caracteriza como uma evolução humana. Eles, de alguma forma, a sociedade entendeu que a busca pela liberdade se caracteriza por isso, e não é, e nunca foi. Até porque hoje eu trabalho com uma demanda de violência sexual e que também não se atribui a pouca vestimenta, se atribui a essa pseudo-liberdade. Os sujeitos, principalmente os homens, pensam que existe impunidade, e a impunidade não existe. Um dia desse mesmo eu vi uma instrução de julgamento que o sujeito pegou 26 anos de cadeia. 26 anos de cadeia, então estão sendo punidos. Mas ele abusou de uma criança, né? Eu estou me referindo já a um jovem, 18, 19, 20 anos. Você vai nessas festas, você vê menininhas de 18, 19 anos com os seios de fora, literalmente. Quer dizer, então... Quem permitiu? Pois é. Quem permitiu? Quem deixou? De que forma foi ensinado esse adolescente ou essa adolescente? Hoje o índice ia para cima, o aumento que está havendo de mulheres em coma alcoólico é gigantesco. Não é mais os homens que estão em coma alcoólico, não, são as mulheres. E o índice diminuiu para uma idade abaixo de 18 anos. Em festa, 18 anos, 17 anos, lá se encontram essas adolescentes. Agora, sem falar os na droga, né? Exatamente, sem falar na droga. Porque a bebida é uma droga, mas de alguma forma é lícita, está ali sendo vendida, e alguém vende, alguém compra. E as outras, os entorpecentes, as ilícitas? É muito pior, né? E a prostituição também, que está em voga. O sexo fácil, né? O desejo aflorado, não tem ninguém para castrar. A grande maioria das famílias estão se degradando, o pai sai, pensa ou por algum motivo acha que no momento que se separa da mulher tem que se separar dos filhos e essa mulher leva essa criação sozinha e ela não tem, sem essa estrutura, e ela não tem o poder simbólico da castração,
de manter o controle sobre aquele sujeito. A ausência do pai causa tudo isso, aí a televisão tá aí, a mídia de uma forma ruim, né, que não faz isso que nós estamos fazendo aqui, que é algo totalmente salutar, né? informando, orientando, né, apresenta de uma forma a meu prazer, se veste da forma que quer, se mostra da forma que quer, e assim com isso a violência se mostra. Doutor, muitíssimo obrigado. Hoje o nosso tempo foi bastante exíguo em função até das festas que a gente tem em compromisso, mas agradeço imensamente sua presença, a sua dedicação de estar aqui conosco e agradecemos também ao Novo Hotel por emprestar esse fantástico cenário que é motivo de bons papos e de boas orientações. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Nos encontramos então no próximo sábado às 11h30 da manhã. Até lá.